Pessoal, então vamos falar sobre data mining, né, o termo em inglês, né, para mineração de dados em português, tá? Vamos começar aqui nossa apresentação de slides e já começar com o conteúdo. A ideia dessa aula é que vocês entendam, né, qual o contexto atual que os cientistas, desenvolvedores, os cientistas de dados, desenvolvedores, analistas de dados, e até mesmo o mundo empresarial, né, gerentes, gestores, demais tomadores de decisões organizacionais estão inseridos. O que é o bendito data mining? Quais as principais tarefas de mineração de dados, especialmente na tarefa de classificação, né, que talvez seja para fins de concurso e até mesmo para fins organizacionais, para fins negociais, os principais, né, o principal atualmente, tá? Quais são as principais técnicas de classificação existentes. Depois falar um pouquinho, né, de forma mais breve, sobre regressão, associação e agrupamento. E finalmente, né, vamos falar um pouco sobre a mineração de texto. Lembrando, e aqui eu tenho que fazer essa parte novamente, tá? A gente está saindo do mundo de bancos de dados relacionais. Obviamente, né, como os bancos de dados relacionais continuam sendo extremamente importantes, extremamente populares, vez por outra eu vou fazer, tá, o link, né, entre o mundo não relacional e o mundo relacional, ok? Então vamos lá. Bem, aqui, né, no slide inicial a gente está contextualizando como era e como é hoje, tá? Antigamente, quando os bancos de dados, né, organizacionais, tá, eles começaram, nós tínhamos ainda uma coisa muito simplória, né? Obviamente que para a época era complexo, tá, pessoal? Também não quero subestimar aqui a galera, né, que trabalhou muitas décadas atrás com banco de dados. Mas a gente sabe, né, que a complexidade de tecnologias era muito menor, obviamente, né, havia menos ferramentas, né, e também menos conhecimento já difundido. Então, antigamente, você via banco de dados, era uma coisa mais centralizada, né? Normalmente, os dados eram gravados em fitas, como essa aqui que vocês estão vendo na imagem, tá? Da esquerda, né? O pessoal ficava na sala de controle, vistoriando, né, o andamento correto do banco de dados, estava tudo sendo gravado, estava funcionando, etc. Hoje em dia, né, nós temos grandes empresas com volumes assim, absurdos de dados gerenciados, das mais diversas fontes, de várias outras organizações, né? Então, aqui no lado direito, tem uma foto, tá bom? Né, de um data center da Amazon, né? Que essa foto é do data center do Oregon. Obviamente é apenas uma foto de um corredor, né? O data center da Amazon é muito maior, tem número de corredores, um volume assim absurdo de bytes, né? Que não dá nem para a gente quantificar, né? Não sei quantos petabytes, realmente eu não sei quanto é a quantidade imensa, né? Com toda uma infraestrutura tecnológica, infraestrutura física, né? De suporte, até a fundação do prédio. Imagina, né? Para carregar, para sustentar todo esse peso sem causar danos ao solo. Tem toda a questão de resfriamento, a questão dos links de internet que tem que lidar, né, com os clientes da Amazon ao redor do mundo que hospedam seus dados lá, a diferença de tecnologia, a diferente integração, toda a parte, né, também elétrica, toda a parte hidráulica do prédio, tudo isso daí entra em campo. E olha, quando nem falando de tecnologias de armazenamento e de recuperação de dados não, tá? Então veja, né, que hoje em dia o nosso cenário é extremamente desafiador. Tem um lado ruim da complexidade, mas tem um lado bom, né? Que são as oportunidades e desafios que isso gera para a gente, como analista e como cientista de dados. E aqui eu vou voltar brevemente a câmera para mim, né? Como alguns de vocês, né, sabem, eu mesmo trabalho, né? Embora seja servidor público e trabalho na área, trabalho no controle externo, hoje em dia o meu trabalho é basicamente trabalho intensivo em dados, né? Nós temos vários dados de licitações da administração federal e de contratos também, tá? E nós olhamos diariamente esses dados para ver, né, o que pode gerar valor, quais são os padrões que podemos identificar, né? Por exemplo, sobre preço, documentos mal elaborados, dúbios, ou então com espécie de omissões, né? Ou obscuridades quaisquer. Tá? Tudo isso faz parte do nosso trabalho hoje em dia, né? Esse trabalho intensivo em dados, ainda que em tese, né? Ou, por exemplo, no meu caso, Luiz, tá? Em tese, o meu ramo principal de trabalho foi o direito administrativo. Isso mostra, né, como o mundo está em constante evolução e como nós temos que entender o contexto que nós estamos para tirar o melhor proveito dele, em nosso favor. Bem, né, então esse é o contexto, tá bom? Com base nisso, né, com o passar também do tempo, foi visto um grande volume de dados e percebeu-se, tá, que esse volume de dados a gente poderia analisá-los em busca de padrões úteis. Então, isso é justamente o data mining. Data mining, né, em português, mineração de dados, é este processo, tá, de análise, né, de dados, tá bom? Normalmente, né, esse dado tem diversas bases, tá, distintas, né, com muitas fontes heterogêneas, tá, em busca de padrões ou regras úteis que possam agregar valor à nossa organização.
Então, pessoal, resumindo para vocês, o que é Data Mining? É uma análise de dados em busca de alguns padrões ou de regras úteis, tá? Que estão relativamente ocultas dentro daquela massa de dados. Né? Se fosse para olhar uma coisa trivial, não seria necessário um Data Mining. Uma consulta simples SQL já nos atenderia. Eu quero que você tenha em mente isso daí. Tá? Nesse sentido, a gente pode entender que o Data Mining é um problema de descoberta de conhecimento nos bancos de dados. Tá? Então, é o que chamam, né, de knowledge discovery, né? Descoberta de conhecimento. Tá? O que a gente quer, então, com o Data Mining? Né? Basicamente, identificar, tá bom? Quais são essas regras, quais são esses padrões, né, que vão ter algum valor para o analista de dados daquelas organizações. Daquelas organizações, né, que custodiam ou que de alguma forma têm acesso aos dados que podem gerar valor para si. Tá bom? A gente vai falar sobre as técnicas mais detalhadamente a pouco. Né? Importante agora é sabermos do conceito. E isso também é importante, né, além da gente entender o decorrer da aula, porque isso cai em prova de concurso. Como a gente pode ver na próxima questão aqui. Uma questão SEBRASP do concurso CNPq 2024. Julgue o item a seguir a respeito da mineração de dados, de arquitetura de dados e de modelagem de dados. E aqui vem enunciado, né? A mineração de dados combina a técnica de descoberta de conhecimento, até aqui está perfeito, né? Como a gente falou no slide anterior. Sim, pessoal, mineração de dados está intrinsecamente ligada à descoberta de conhecimento. Com técnicas de implementação eficientes, que permite seu uso em bancos de dados extremamente grandes. Corretíssimo, tá? Não tem muito nem o que comentar nessa questão, né? O enunciado está perfeito. Eu só acho assim, embora não tenha muito a comentar, né? Só frisar essa questão de eficiente, tá bom? Não interessa, né, a ninguém você ter uma grande base de dados que demore horas, dias para ver um processamento, tá? Então, pessoal, vou apagar aqui a linha, né? Então, é importante nós termos em mente que o negócio deve ser de usabilidade real, tá? E não meramente teórica, tá bom? Então, o enunciado é correto. É uma questão sem maior mistério. Mas veja que é importante saber o que é mineração de dados, porque isso é cobrado em prova de concurso, então um concurso recente, né, de 2024. Próxima questão. Questão também do SEBRASP, mas de outro concurso, né, do CTI. Considerando o processo de análise e mineração de dados, julgue o item subsecutivo. Em Data Mining, no mesmo processo de análise de dados, pode utilizar um mesmo processo de análise de dados pode utilizar banco de dados relacionais ou no SQL, mas não simultaneamente. Bem, aqui eu vou até voltar a câmera para mim, né, para falar uma coisa importante para vocês. Pessoal, o banco de dados no SQL, em inglês é NoSQL, né, que é a pronúncia. Aliás, para quem não sabe, né, SQL em inglês pronuncia SQL, tá? Né, SQL não. Então, o banco de dados no SQL são bancos de dados que eles não são relacionais. Então, banco de dados de imagem, banco de dados de figuras, banco de dados de documentos semi-estruturados, como documentos de DML, JSON, né, até mesmo documentos HTML, alguma outra forma nesse sentido. Tá? O que acontece? Né? O ideal, quando o analista, o cientista quer fazer, ele combina bases de dados heterogêneas distintas, incluindo bases SQL e bases não SQL, para conseguir extrair padrões, extrair regras, para quê? Para gerar conhecimento, né, para a organização na qual ele faz parte. Isso é fundamental, colega, porque é assim que você consegue identificar, né, certas associações que não eram evidentes, tá? Pode ter se tornado evidente depois, né? Como é que ninguém pensou nisso? Mas muitas vezes descobrir o que depois se considera trivial é uma tarefa complexa e complicada. Então, veja que é importante, tá bom, você ter várias fontes distintas com, né, vários segmentos, com vários formatos, tá? Que sejam diferentes entre si, de modo que você consiga fazer a junção entre eles e identificar padrões e gerar valor, né, que é a finalidade última da mineração de dados para a organização da qual o analista ou cientista de dados faz parte. Então, colega, né, quando ele fala que o mesmo processo não pode utilizar simultaneamente, tá, bancos de dados relacionais ou não relacionais, ele está errado. Isso daqui é o erro da questão. O gabarito é a questão incorreta. Bem, para que a gente usa análise de dados? Desculpa, análise de dados não, mineração de dados, né? Existem diversas tarefas, mas as principais são, primeiro, a parte de previsão. O que é previsão? Com base no passado, tá? Você quer identificar uma coisa futura. Né? Então, o quê? É um trabalho de identificação
e percepção de padrões. Padrões esses que vão se repetir provavelmente no futuro. Eu botei um exemplo aqui, tá? Avaliação de risco de concessão de crédito. Eu, por exemplo, sou servidor público federal, né? Trabalho no TCU. Eles podem ver, olha, os servidores do TCU têm um histórico de inadimplência X, né? Ah, se for homem, pode ser X mais um pouquinho. Se for mulher, provavelmente X menos um pouquinho. Na idade tal, isso varia, né? Ah, é casado, tem filhos, tudo isso daí pode ser levado em conta. Já tem patrimônio, não tem patrimônio, né? Então, assim, com base no comportamento, tá, de tomadores de crédito similares a mim, o banco ele pode prever, né, qual seria a taxa aceitável para ele, bem como o valor limite de crédito concedido para mim. Um exemplo simples, né, mas isso pode ser também alongar, ampliado, né, para outros domínios. Tá? Outro problema também é o problema de classificação. Né? Você conhece, tá bom, conjunto de dados já, né, são dados de treinamento que a gente fala, tá? Esse dado você sabe, né, quais classes, quais categorias, quais espécies eles pertencem. Aí você recebe um novo dado. E você quer saber, poxa, eu já tenho um histórico, né, de um conjunto existente, tá bom? Sei como classificar, né, dentro desse conjunto. Chega um novo dado com características similares de alguns membros daquele conjunto. Como eu consigo classificá-lo, tá? Esse é o problema de classificação. Exemplo de classificação. Chega muito, por exemplo, e-mail, né, pra gente. Aí o software de e-mail, né, o servidor de e-mail, ele já consegue, já tenta classificar, tá? Se aquele e-mail é spam ou não é spam, ou se ele é útil para a gente. Então, um outro exemplo, né, na parte de diagnóstico de imagens. Hoje em dia, né, vários sistemas de inteligência artificial, eles conseguem analisar imagens de exames médicos, né, e indicar, tá, se vão classificar aquilo como uma doença ou não. É outra classificação muito. Também para sintomas, né? Sintoma, conjunto de sintomas, né? Ele pode gerar uma probabilidade de um diagnóstico para uma doença A, uma doença B qualquer. Né? Temos também associações. A associação é muito ligada, especialmente a partir de e-commerce, né? Do comércio eletrônico. São identificação de itens que guardem, possuem uma forte correlação. Então, vou botar um exemplo aqui, né? Posso comprar um perfume, a loja recomenda a compra de outros perfumes comprados por clientes com gostos similares a daquele, né, que comprou o perfume qualquer. Né? E por fim, uma outra tarefa muito importante é a parte de agrupamento, que é quando você, o chamado de cluster também, tá, em inglês. Quando você divide um conjunto de dados, né, em grupos, ou que chama de clusters, tá? Onde os dados de cada grupo eles são similares entre si, né? Mais similares entre si do que seriam na participando dos outros grupos. Vou fazer uma analogia aqui com a biologia, né? Você tem mamíferos, homem, macaco, gato, cachorro, né, bezerro, etc. Você pode dividir, né, os cachorros no grupo de caninos, tem muito mais semelhança entre si, né, do que o grupo dos humanos, tá? Um exemplo também simplesinho, mas só para entender, né, como funciona. E aqui, pessoal, eu elenquei tá, as principais tarefas existentes, nós vimos há pouco, né, com a finalidade, tá? Então veja, ó, que a parte, né, de previsão e classificação são análises preditivas, você quer prever o futuro, tá? Já a tarefa de associação e agrupamento são descritivas. Dependendo da técnica utilizada, ela pode variar um pouquinho, tá bom? Existem algumas técnicas que podem ser utilizadas tanto para análises preditivas quanto para análises descritivas. Mas não é coisa para a gente se preocupar agora, não. E agora, pessoal, nós vamos começar a falar sobre as principais técnicas de classificação. Por quê? Porque a classificação ela né, talvez o aspecto mais usado, tá, né, em data mining, até mesmo, né, envolvendo muitas tecnologias de inteligência artificial, de machine learning. Então, a gente resolveu dar um destaque especial a ela. Também é muito cobrado em concurso, né? Especialmente algumas questões entram até nos detalhes das técnicas, tá? Então a gente resolveu, né, dar um reforço teórico aqui. Para de classificação são os seguintes, ó. Nós temos um conjunto de itens, tá? Esses itens pertencem a algumas classes, né? O que a gente chama de treinamento, que primeiro você tem que fazer o treinamento, que é você ensinar para a máquina, tá? Quais são os padrões, né, que fazem com que determinados itens pertencem a determinadas classes. Com base nisso, pessoal, chega um novo item e a gente quer saber qual é a classe daquele item ou daqueles itens. Então, né, como é que a gente descobre isso? Lembra que a gente tem esse dado de treinamento? Esses dados eles possuem atributos.
a máquina vai analisar os atributos do novo item para ver em qual classe existente ele se enquadra melhor. E aqui, né, na imagenzinha, a gente bota uma lupa, né, para poder descobrir quais são as características de cada novo item, né, a fim de, né, fazer essa classificação correta. A primeira técnica de classificação que vamos ver é a técnica de árvore de decisão. Como é que funciona? A imagem aqui ela é autoexplicativa, né? Você tem uma árvore, tá bom? Essa árvore, né, ela é desenhada aqui, né? Lembrando, tá bom, que na árvore, né, o nó raiz, ele começa em cima, tá? Não é uma árvore real, né, em que a raiz começa embaixo e vai subindo, né? Tem o tronco e depois tem as folhas, não, tá? Aqui começa embaixo, desculpa, começa em cima a raiz, né? Tá? E você vai percorrer a árvore, tá bom? Determinado direção, normalmente da esquerda para a direita, né? E você vai verificar se o item se enquadra naqueles critérios, tá bom? Que eu chamo de predicado também, né? Ou de função que você está analisando. Se enquadrar, você pode descer para verificar quais são as folhas da árvore em que ele melhor se enquadra. Caso contrário, você vai para um outro caminho, né? E assim sucessivamente até você percorrer a árvore toda. Então, basicamente, é isso, tá bom? A gente começa da raiz e atravessa a árvore e está com essas folhas, né? As folhas estão aqui representadas, tá? Pelas elipses cor-de-rosa, né? Aqui na nossa imagem. No nós interno, a gente vai avaliar o predicado. O predicado são as características, no nosso caso, esses atributos do dado. E o processo vai continuar até chegar na classe mais provável. É muito similar, tá bom, né? O que a gente faz em desenvolvimento de software, né? Quem viu aquela parte toda de árvore B, a parte de ordenação, por exemplo, né? Obviamente que aqui a gente não quer ordenar, aqui a gente quer classificar, tá bom? Mas o algoritmo funciona muito similar, né? Especialmente para quem a gente viu árvore B, árvore B+, né? Quando a gente estava analisando a parte de projeto de banco de dados. E também quem vê esse desenvolvimento de software, né? Vê isso bem mais completo, que muito mais detalhes que a gente passa aqui, que é apenas uma visão geral, um overview do tema. Uma outra técnica muito interessante, muito usada também, são os classificadores bayesianos. O classificador bayesiano é um classificador estatístico, né? Então, o que acontece? A gente vai ter a probabilidade, tá bom, de que uma nova instância, que a gente vai chamar aqui de x, usa, né, alguma informação, a probabilidade ela pensa em determinada classe, né? E depois você multiplica isso pela probabilidade da classe, né? E depois você divide pela probabilidade da instância x, que é um fator de normalização. Então, assim, também não vou entrar em muitos detalhes, mas tem aqui a fórmula matemática que vocês veem, né? Basicamente, essa fórmula é a seguinte, ó. Eu quero entender a probabilidade de que uma instância x pertence à classe CJ. Então, a probabilidade de que a instância x pertença à classe CJ aqui. E eu faço a primeira multiplicação, tá? Da instância x, dado que é a classe CJ, que chama de verossimilhança, vai ter um percentual aqui, possível, tá bom? Depois eu multiplico isso pela probabilidade a priori da classe CJ, ou seja, a probabilidade da classe independentemente da existência daquela instância x, nosso espaço tá, é existente. E, por fim, eu divido pela probabilidade marginal da instância x. E chego nesse valor aqui, tá bom? Não se preocupe, tá? Que a gente vai ver isso com mais calma em análise de dados. Assim como, né, por exemplo, nossa próxima técnica, o máquina de vetor de suporte, né? Suporte vector machine. Eu só acho interessante falar, pessoal, que existe um classificador bayesiano muito utilizado em análise de dados, o classificador de Naive Bayes, né? Naive é ingênuo em inglês, tá? Então ele parte de umas premissas, né, que fosse um classificador ingênuo, que acaba simplificando o classificador bayesiano completo, tá? Mas ele é bem interessante, é muito utilizado e muitas vezes ele resulta, né, em valores, tá, bem adequados à realidade para a gente. Então, basicamente aqui o classificador bayesiano tem que saber classificador estatístico, né, e que ele vai encontrar a distribuição de valores, determinado atributo da classe, né, considerando as informações que ele tem no seu dado de treinamento. Uma terceira técnica de classificação muito utilizada e muito famosa é o SVM, né? Suporte Vector Machine, ou em português, máquina de vetor de suporte. Aqui, pessoal, funciona um pouco diferente, tá? Como é que funciona o SVM? Basicamente, a gente divide os dados conhecidos em regiões espaciais. E a gente traça uma região, uma área de segurança, onde eu consigo classificar, tá? Os dados de determinadas classes, né?
E depois, tá bom, eu vou ter uma zona de incerteza, onde eu não vou saber exatamente quem está em qual lugar, mas eu tenho uma zona de certeza, que é a zona de segurança que eu falei com vocês, que eu consigo identificar com relativa, acho não, com uma alta confiança, né, quem é quem, tá bom? Tem até, esse aqui é muito bom a gente ilustrar por meio de imagem. Então aqui no slide, ó, a gente pode ver aqui, nosso slide, que é o seguinte, ó. Aqui em cima eu tenho, né, a classe maisinho aqui, tá? Vou até botar aqui circular, né? E aqui embaixo eu tenho a classe do menos. Aí, pessoal, veja que existe uma região aqui, que o hiperplano de separação, né? Na condição limite, ó. Dentro desse limite aqui, eu tenho uma alta confiança que esse item ele seja, né, da classe maisinho, tá? Bem como aqui embaixo, ó, que o item seja da classe menorzinho, né? A identificação desse hiperplano, seu limite, né? É o que a gente quer com esse VM. Tá bom? É um algoritmo bem interessante também, né? Ele é muito utilizado, tanto para classificação quanto para teste de regressão. Vou falar sobre regressão mais à frente, tá bom? Mas basicamente a regressão ela é um problema também, né? De você fazer uma conversão matemática, tá? Para que você consiga identificar valores. E dados também, né? Instância de dados. Temos, por fim, pessoal, os classificadores de redes neurais. Como é que funciona? Aqui, realmente, rede neural é um nome muito bacana, muito adequado. Porque se você olhar o desenho, né? Aqui nós temos o desenho no nosso lado direito aqui, inferior direito, né? Funciona como se fosse neurônio mesmo do cérebro, né? Você tem um conjunto de neurônios, e esse conjunto de neurônios está ligado a outros neurônios, tá? Que são ligados a outros neurônios, são ligados a outros neurônios e por aí vai, sucessivamente, né? A ideia é o seguinte, pessoal. Nós temos esses neurônios aqui, tá? Que são, né, nossas entradas iniciais, tá? Aqui do lado esquerdo, né, da imagem aqui. Bom? E com base nesses neurônios, nas associações que eles possuem e com base nos pesos que eles têm, né, eu também não vou entrar em detalhes aqui de análise de dados, que acaba até fugindo do escopo na aula de banco de dados, mas assim, tá para você saber, tá? Cada qual tem esses critérios aqui que chamam de pesos, né? Vai ter uma função aplicada a ele e ele vai gerar um valor de saída intermediário que ele vai identificar para qual o melhor neurônio que vai ser esse valor de saída. E esse neurônio, né, que recebeu esse valor da segunda camada, vamos dizer assim, ele aplica uma função sobre ele também e vai para a camada seguinte e assim sucessivamente até a saída dele. E na saída ele vai fazer a classificação mais adequada. Tá? É uma tecnologia bem legal, é uma técnica realmente extremamente interessante e eu gosto bastante dela. Né? Sempre que eu posso, tá bom? Eu tento utilizar um trabalho de uma classificação de rede neural. Bem, pessoal, então, né, nós vimos as principais técnicas de classificação, né? Redes neurais, SVM, árvore de decisão, tá? E agora, classificador Bayesiano também, né? Vamos falar um pouco sobre o problema de regressão. A regressão, ela é muito bem conhecida por quem trabalha com estatística, né? Para quem estuda para concurso, novamente, né? Muitas vezes a gente vê em estatística a parte de regressão linear, regressão não linear. E é basicamente isso aqui mesmo, tá? Como é que funciona, pessoal? Olha só. Nós temos algumas variáveis, tá? Então, a variável x1, x2, xn, né? E a gente quer saber o valor de uma nova variável y qualquer, tá? A gente cria um polinômio, realmente um polinômio matemático mesmo, para prever esse valor. Aí vai depender do grau de complexidade da nosso problema, né? Então, se uma reta, valor de uma reta, uma classe única, por exemplo, né, ou poucas classes existentes, ou uma, duas classes, por exemplo, você poderia botar isso num plano, tá? E você criar um algoritmo, né, de direção linear, que é uma equação de primeiro grau. Resumindo, ó, eu tenho y, que é a minha variável, né, o valor que eu quero encontrar, tá bom? É igual a um coeficiente a zero mais o coeficiente a 1 vezes a variável x1, a probabilidade dessa variável x1, né? Mais a2 vezes x2, sucessivamente, tá? Até chegar na variável, no coeficiente a n, vezes, né, essa variável xn. E você faz o cálculo, e com o cálculo você encontra. Você pode fazer uma regressão não linear. E você pode usar uma função de segundo grau, de terceiro grau, né? Inclusive, na imagem aqui, ó, a gente utilizou uma função não linear, tá? Para gerar aqui, né, o gráfico aqui da hipérbole, né? E aqui ele plota os pontos, ó, tá? E vê quais pontos, né, estão mais próximos daquela curva ou não. Então, realmente, assim, também é bem interessante, né? Um problema de classificação, desculpa, classificação não, né? E é um problema de análise preditiva, tá? Mas também é muito utilizado, né, em toda a análise de dados.
Uma outra tarefa, né, uma finalidade interessante também do Data Mining, da mineração de dados, é a parte de associação, né? Como eu falei com vocês há pouco, o exemplo mais comum é na parte de e-commerce, né, comércio eletrônico. Aqui a figura ela ilustra muito bem, né, pessoal? Aqui do lado direito, eu tirei um print do site da Amazon, né? Então, assim, quem compra esse livro aqui, rede de computadores, deixa eu botar aqui a borrachinha, que deu algum problema. Quem compra esse item aqui, rede de computadores, e acaba comprando junto, né? Por exemplo, uma parte considerável dessa galera aqui, né? O livro de sistemas operacionais modernos e o livro de organização estrutural de computadores, tá? Então, né? Quando você vai fazer sua compra, seu carrinho, ele antes pergunta se você quer, né, comprar esses itens similares e conjuntos, tá? Como é que funciona? Primeiro tem uma população e você vai analisar as regras dessa população, tá? Para ver se elas têm suporte e confiança. O que é suporte e o que é confiança? Bem, suporte é a fração da população satisfaz no antecedente e consequente. Como é que funciona, pessoal? Imagina, tá bom? Que você tem aqui ó, uma condição Cx, então Y. Tá? Vamos dizer, não sei o que está acontecendo, deixa eu apagar aqui. Cx, então Y. Vamos dizer, pessoal, tá? Vou botar a câmera para mim aqui. Imagina que X é manteiga, tá? Y é pão. Então, ó, se eu comprei manteiga, então eu compro pão também. Seria um exemplo de associação. O que seria o suporte? Seria o seguinte, olha, eu tenho uma população inteira, né? Quanto de pessoas que compraram algum item numa padaria, num mercadinho, o que quer que seja, tá? O suporte, ele vai ver o seguinte, quem fez aquilo, né? Então vamos dizer, tá bom? Vou botar um exemplo aqui meio esdrúxulo. Se pão, então abacate, tá? Quem comprou pão e comprou abacate simultaneamente? Né? Vamos dizer que apenas 0,01% da população comprou. Então o suporte é baixíssimo. Isso quer dizer o seguinte, não é nem estatisticamente relevante, né? O analista de dados, o cientista de dados, nem vai perder tempo tentando encontrar essa associação, porque não faz sentido para ele. Agora, uma padaria. Se eu comprei pão, então eu comprei manteiga. Então vamos dizer que o suporte aqui seja 20%. 20% das pessoas foram à padaria e compraram pão e manteiga. Então já chega, né, já passa a ter uma quantidade interessante. Então, talvez se eu pensar numa promoção, alguma espécie de fidelidade, já pode chegar, né, em algo relevante. Tá? Isso aqui em relação ao todo, a população toda, tá bom? Agora, a confiança é o quê? Olha, dado, tá, que o meu antecedente é verdadeiro, quantas vezes o meu consequente é verdadeiro? Então vamos lá. Se pão, então manteiga. Se eu comprei manteiga, então eu comprei pão. Ora, desculpa, né? Se eu comprei pão, então eu comprei manteiga também, tá? Vamos falar então, pessoal, que 70% das vezes que alguém comprou pão, essa pessoa comprou manteiga junto. Então, a confiança é 60%, tá bom? Independente, né, de quantas compras terem sido feitas, tá? Eu posso ter um suporte de 20%, né? Ou seja, 20% do total das pessoas que fizeram compras compraram pão e manteiga, tá? Mas desses que compraram pão, 60% comprou manteiga. Então, essa seria a confiança, tá bom? Então, são conceitos distintos, né? Embora, obviamente, eles tenham uma proximidade entre si, até senão nem teria sentido, né? Se eles estão dentro da associação, mas basicamente a associação é isso, tá bom? Medida da correlação, né, entre duas ou mais variáveis. Então aqui a gente está falando dois para simplificar. Conceitos principais da associação, pessoal. Suporte, que é o quê? A fração da população total que atendeu aquela regra. E a confiança, que é, né, quantas vezes o consequente foi verdadeiro, quando o antecedente também foi verdadeiro. Tá bom? Então vou voltar para o slide agora. Uma outra, né, atividade interessante para a gente é a parte de agrupamento, o clustering. Basicamente, a ideia é a seguinte, ó, a gente está tendo um conjunto de valores, tá? Aqui do lado da imagem, no lado esquerdo, você pode ver, né? Muitos valores distribuídos aqui, tá? A gente não sabe o que é o que. O que a gente quer fazer? Nós queremos separar esse conjunto de dados, tá bom? Em diferentes grupos, com base na similaridade em suas características, né? Então, basicamente, veja aqui, ó, ele traçou na figura da direita três regiões, né? Essas regiões separam os dados, tá, com base em características, né? Então, cluster 1, cluster 2 e cluster 3. Não tem muito mistério não, pessoal. Realmente é basicamente isso daí mesmo, tá?
nossa última técnica, antes da gente falar antes da gente resolver algumas questões para finalizar a aula, né, faço a mineração de texto. Basicamente, mineração de texto é você aplicar essas técnicas de mineração de dados, classificação, agrupamento, regressão, tá? Associação ao texto, né? Documentos textuais. Está falando de documento textual, pessoal? A gente está falando principalmente de dados não estruturados. Então, lembre-se, né? Dados não estruturados são aqueles dados que eles não estão organizados bonitinhos em tabelas, em colunas, tá? Em registros no mundo relacional. A gente está falando e-mail, um documento Word, uma ata de reunião de condomínio, tá? Uma postagem de rede social, Twitter, Facebook, o que quer que seja, tá bom? Tudo isso daí é dado não estruturado, ele não está organizado, bonitinho para ser tabulado, tá? De fácil uso, não. Né? Tem duas atividades muito importantes e muito utilizadas na mineração de texto. A primeira é a análise de sentimentos e a segunda é a extração de informações. A extração de informações é um nome autoexplicativo, né? Basicamente, o que a gente quer na extração de informações? Dado um texto qualquer, seja ele no sistema estruturado ou não estruturado, nós queremos entender quais são as entidades, né? Qual foi o contexto, quais são as informações relevantes que existem naquele texto. Já a análise de sentimentos, ela tem muitos fins comerciais, né? Então, basicamente, envolve muito também redes sociais, tá? Basicamente, a pessoa quer entender, né, com base no conjunto de textos, sobre um produto, um serviço, um programa governamental, alguma coisa assim que seja, uma propaganda, né? É uma postagem social, né? Qual é, né, a intenção do público, qual foi a percepção, desculpa, não é a intenção, a percepção do público sobre aquilo, né? Se é negativa, neutra ou positiva. Obviamente, né, que ele busca ser positivo. Se for negativo, pode até resultar em retirada de postagem, né? De vez em quando a gente vê isso aí, né? Marcas cancelando campanhas publicitárias porque pegou mal, ou o próprio governo mesmo, né, apagando posts de redes sociais que foram rejeitados pelos cidadãos, né, que analisaram e comentaram aquele post. Tá? A parte teórica da aula era essa, né? Vamos fazer duas questões agora antes de finalizar. Questão Sebrasp de 2024. No que se refere à análise de mineração de dados, julgue o próximo item. A análise preditiva de dados se diferencia da análise prescritiva dos dados, porque a primeira, né, que seria preditiva, tem o objetivo de determinar as consequências de decisões tomadas, enquanto a segunda utiliza fatos do passado para visualizar e prever eventos futuros. Pessoal, isso daqui está errado, tá bom? Vamos lá, né? Análise preditiva, ela quer o quê? Justamente o quê? Com base em fatos do passado, como eu posso prever o futuro, tá bom? Então, veja aqui, né, que o enunciado, ele errou o conceito da análise preditiva, por isso está errado, tá bom? Agora, né, o que seria análise prescritiva? Análise prescritiva seria justamente isso aqui, ó, determinar as consequências das decisões tomadas. Então, pessoal, né, também tem a ver com uma análise preditiva, de certa forma, mas ela vai além, tá bom? Ela quer sugerir ações, quer determinar as consequências de possíveis decisões. Então, o enunciado está incorreto, porque ele acabou meio que invertendo, né, os conceitos, análise preditiva com análise prescritiva. Questão bem interessante. Ela era fácil, né, porque o conceito de análise preditiva todo mundo conhece, mas como essa análise prescritiva ela é menos comum na literatura, né, nas provas de concurso, eu achei bem interessante e oportuno comentá-la aqui nesta aula. Tá? Então, enunciado incorreto. E por fim, né, o último slide da aula. No que se refere à análise da mineração de dados, julgue o próximo item. A mineração de dados pode ser entendida como um subconjunto da análise de dados, pois ela, na mineração, é usada para descobrir padrões ocultos em conjuntos de dados brutos. Até aqui está perfeito, né? Realmente a mineração de dados é o que a gente quer? Descobrir padrões ocultos em conjunto de dados. Tá? Então aqui está certíssimo até esse trecho aqui. Enquanto o enfoque da análise de dados se encontra no exame dos conjuntos de dados para obtenção de conclusões precisas. Bem, vou voltar a câmera para mim aqui. Pessoal, o Sebrasp considerou esse enunciado correto. Tá? Eu, particularmente, tenho alguns problemas, né, quando ele fala em conclusão precisa. Se fosse uma conclusão com alto grau de confiança,
ou com relativo grau de certeza, por mim, beleza, estaria certo, tá bom? Mas ele considerou esse enunciado correto, né? Particularmente eu discordo, eu acho que precisa de uma palavra muito forte aqui, está falando de identificação de padrões, né? Então, assim, fosse estatisticamente significante, ou né, com alto grau de confiança, tá? Eu acharia o enunciado perfeito, né? Eu discordo, mas o Sebrae entendeu a questão correta. Então, é importante que nós saibamos, né? Especialmente quem vai fazer prova do Sebrasp. Então, gabarito correto, pessoal. E é isso, né? Nós terminamos a aula de Data Mining por aqui. Novamente, eu tenho que fazer a observação que eu já fiz algumas vezes ao longo da aula teórica deste vídeo. A gente vai aprofundar alguns conceitos, tá? E funcionamento, especialmente das técnicas de classificação, em aulas da disciplina de dados. Tá? Aqui a gente quer ver um overview, né? Entender o que é e quais são os fundamentos básicos de funcionamento e as principais finalidades dessas técnicas. Tá bom, galera? Muito obrigado por tudo. Qualquer coisa à disposição fora de dúvidas. Bons estudos e até a próxima. Valeu!